Irmãos, antes de nós entrarmos diretamente no texto, me permita fazer algumas considerações para depois irmos para o texto. O tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, o texto lá nos conduz até a vinda do Espírito Santo. Isso porque Atos 1 fala o que nós celebramos no domingo passado, que foi a ascensão de Jesus, como diz o verso 11 de Atos 1. Em Atos 2 vemos a concretização da promessa, a descida do Espírito Santo, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 44, versículo 3. No dia de Pentecostes, Pedro citou uma outra profecia do Antigo Testamento que se cumpriu no dia de Pentecostes, que foi o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Com isso podemos dizer que o derramamento do Espírito Santo inaugurou uma nova era, a era da igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era um presente raro, que só era dado a poucas pessoas, e geralmente por apenas curtos períodos de tempo. No Pentecostes, meus irmãos, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes em Cristo e veio para ficar. Isso marcou uma grande mudança no trabalho do Espírito Santo. Antes de ir para a cruz, Jesus havia prometido enviar os seus discípulos o Espírito Santo. Está lá em João, capítulo 14. O Espírito Santo habita com vocês e estará com vocês, disse Jesus. Essa foi uma profecia da habitação do Espírito Santo, que é outra característica da igreja. O derramamento do Espírito Santo em Atos 2 marcou também o cumprimento das palavras de Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre os crentes de maneira poderosa, audível e visível. Como diz os versos de 1 a 4 de Atos capítulo 2, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Percebam, meus irmãos, como o verso 1 começa. O verso 1 de Atos 2 começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecoste era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E diz o texto que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Percebam que a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a unidade. Essa é a primeira coisa que o verso 1 de Atos 2 nos ensina. O versículo 2 diz assim: de repente, olha que interessante, que significa sem aviso, inesperadamente, um grande evento aconteceu. E a pergunta é: que grande evento é esse? Diz o verso 2: veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O verso 3 diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4 diz: todos, e aqui é interessante,
Porque essa palavra aí no versículo 4, todos, se refere os 12 apóstolos, mais os 120 discípulos de Jesus. E como que você sabe disso? Abre lá a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 15. Veja o que diz aí Atos capítulo 1, verso 15. Olha o que diz. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, quando o versículo 4 de Atos 2 diz aí, todos, é uma referência aos 12 apóstolos, mais os 120 discípulos de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E lembrando a vocês que Judas já havia morrido e Matias foi escolhido no lugar de Judas para ser o 12º apóstolo, como diz Atos capítulo 1, dos versos 24 a 26. Mas percebam, meus irmãos, que a descida do Espírito Santo aconteceu aí 3 sinais. E aí eu quero que você preste bem atenção nesses 3 sinais. O primeiro sinal, diz aí o versículo 2, um som como de um vento. Os apóstolos e os 120 discípulos não sentiram, meus irmãos, vento algum. Um exemplo aqui para a gente entender. Nós estamos aqui reunidos no templo, as janelas estão fechadas, está frio lá fora, está chovendo, e aqui não está circulando nenhum vento. Era assim. Eles estavam assim dentro de uma casa, e eles escutaram então um som como de um vento. Não foi uma ventania que entrou dentro da casa, não. O que aconteceu, na verdade, foi apenas um barulho, como som de um vento. Vocês já escutaram o som de um vento? Quando bate aquele vento forte, faz aquele assovio? Algo assim que os discípulos e os apóstolos ouviram no dia. Não tinha ventania nenhuma, apenas o som de um vento. Isso é tão importante você entender isso, meus irmãos. Por quê? Eu estava vendo uma pregação de um pastor pentecostal nesse texto, onde ele usou esse texto para ficar fazendo assim, ó. Os apóstolos não fizeram isso. Não aconteceu nada disso. Apenas ouviram um som como de um vento, mas eles não ficaram soprando um em cima do outro. Nada disso. Isso é invenção. Nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. João Calvino dizia que aonde a Bíblia se cala, nós precisamos também nos calar, porque senão a gente vai inventar coisas que não estão na Bíblia. Então é importante você entender isso. Mas um outro sinal que nós vemos aqui nesse texto é o que diz no versículo 3, que é uma visão. Olha o que diz aí o versículo 3. Atos capítulo 2, verso 3 diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O fogo na Bíblia, meus irmãos, tem 3 significados. Fogo na Bíblia representa a presença de Deus. Fogo na Bíblia apresenta purificação. E o fogo na Bíblia apresenta juízo. Okay? Aqui nesse texto, esse fogo aqui que o texto fala, se refere à presença de Deus e purificação, e não fogo de juízo. Então isso fica bem claro aí para você entender aí o versículo 3. O outro sinal que aparece aí no texto, com a descida do Espírito Santo, é o que diz no versículo 4. O verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E aqui você precisa prestar bem atenção para fugir de certas confusões que tem a respeito do dom de línguas. O Espírito Santo, meus irmãos, fez os discípulos e mais os 120, fez os apóstolos mais os 120, falarem em idiomas
desconhecidos. E por que eu chamo de idiomas? Porque de acordo com os versos 5 a 8, você vai entender isso. Veja aí o que diz os versos 5 a 8. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Veja, o verso 5 diz: nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Ao verso 8 diz: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aqui que é interessante, irmãos. A cidade de Jerusalém, ela estava lotada de turistas. Por quê? Era o dia de Pentecostes. Era uma festa. Então veio gente de várias partes do mundo. Se você ler depois os versos 9 a 11, você vai ver aí que os turistas estão vindo de vários lugares do mundo. Se você contar aí, são 15 nações aí. É um exemplo aqui, né? Quando teve a Copa do Mundo aqui no nosso país, o Brasil sediou a Copa do Mundo e o Brasil recebeu, então, aqui vários turistas de vários lugares. Dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, da China, da Itália, de Portugal, da França, da Grécia. Uma série de pessoas de várias nações. É o que aconteceu aqui nesse dia. Era uma festa de Pentecostes e veio gente de vários lugares do mundo. Só você ler os versos 9 a 11, você vai entender quem são essas pessoas. O texto aí diz aí as nações de origens desses turistas. São gente do Líbano, são gente da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia. Quando diz Ásia, está falando da China. Diz mais aí da Frígia, Panfilha, do Egito, do Líbano. Ou seja, um total de 15 nações aqui que estava acontecendo. Os discípulos, meus irmãos, mais os 120, os apóstolos, mais os 120, eles não falaram em hebraico, não falaram em aramaico e não falaram também em grego. Eles falaram os idiomas das nações. Por isso que aquelas pessoas ficaram espantadas, porque estavam ouvindo e compreendendo o que os apóstolos, mais os 120 ali estavam falando. Ninguém ali estava falando o que a gente escuta hoje em dia, Uricã, Parabaxu, não sei o quê. Não existe isso. Quando a Bíblia fala sobre dom de línguas, está falando de idiomas. O que é isso? É a capacidade que Deus deu para algumas pessoas falarem em outro idioma sem nunca ter estudado ou aprendido. É isso que é o dom de língua na Bíblia. Não é o que a gente ouve por aí. O texto é bem claro, é só basta as pessoas lerem o texto, que o próprio texto já explica que dom de línguas é esse. Não há mistério aqui. Não há dificuldade nisso. Basta seguir a leitura normal que Lucas, que é o autor de Atos, escreve aqui. E você vai identificar que línguas são essas que o Espírito Santo derramou sobre os apóstolos, mais as 120 pessoas, os 120 discípulos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, depois que acontece isso, meus irmãos, depois que acontece esse evento, o apóstolo Pedro, já cheio do Espírito Santo, ele vai então tomar a palavra. Por quê? Porque agora Pedro, cheio do Espírito Santo, capacitado, ele vai pregar então o primeiro sermão evangelístico. E esse sermão aqui, meus irmãos, nós podemos aqui dividir o
o sermão aqui, a mensagem aqui, eu quero fazer isso, e pelo menos 3 pontos aqui que eu quero destacar para a nossa reflexão, para você entender o que o texto realmente está ensinando. A primeira lição que nós podemos ver aí é que o Evangelho é anunciado com ousadia. Essa é a primeira lição. O Evangelho é anunciado com ousadia. Veja o que diz aí os versos 14 até o versículo 21 de Atos. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Por que o apóstolo Paulo fala isso no versículo 14? Porque aqueles turistas, ao ouvirem e identificarem os idiomas que os apóstolos falaram, mas os discípulos, eles ficaram perplexos. E aí diz até o versículo 13 assim: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E por que dizem estão embriagados? Porque era uma festa de Pentecostes. E todas as festas celebradas pelo judeu tinha a bebida do vinho, não tinha cerveja. Tinha lá o vinho. Então as pessoas bebiam vinhos. E quando começaram a falar em outros idiomas, os turistas falaram para os apóstolos, mas os discípulos: estão zombando de nós, estão doidando, estão embriagados, estão bêbados. Essa foi a reação dos turistas, daquelas pessoas, daquelas nações que vimos aí nos versos 9 a 11. E aí, o verso então diz assim, versículo 14 até o versículo 21. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, o advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens, e quando Pedro diz esses homens, também se inclui também ele, mais os apóstolos, os outros apóstolos e os 120 discípulos. Esses homens não estão embriagados, como vedes, pensando, sendo está a 3ª hora do dia. Aí diz o versículo 16 assim: mas o que ocorre, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aqui, meus irmãos, começa a pregação do apóstolo Pedro. Pedro vai usar a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, para dizer: o que vocês, turistas, estão ouvindo e vendo é o que o profeta Joel havia profetizado, que acabou de se cumprir no dia de Pentecostes. É isso que aconteceu, irmãos. E aí, os versos, diz assim, versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Quando diz até sobre os meus servos e as minhas servas, está falando de escravos homens e escravos mulheres. Na época dos apóstolos já existiam escravos. Versículo 18: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Versículo 20: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que Pedro fez aqui, tá? Pedro ele vai dividir a sua mensagem aqui. E a primeira lição que o texto nos apresenta é que o Evangelho é anunciado com ousadia. Ou seja, meus irmãos, percebam que Pedro ele explica aqui o que parecia uma confusão, na verdade não é.
Eles dizem aí, não estão bêbados, mas o que vocês estão vendo é o que se cumpriu através da profecia que o profeta Joel já havia falado. Então, meus irmãos, essa pregação de Pedro nos ensina que a igreja de Cristo foi chamada para pregar com clareza, com coragem, principalmente em tempos de confusão espiritual que vivemos hoje. Há muitas coisas sendo falado hoje que não tem nada a ver com o ensino bíblico. Isso porque as pessoas não querem ler as Escrituras, querem inventar. Querem tirar coisas da sua cabeça e botar para dentro do texto. E não é assim, meu irmão, minha irmã, que se interpreta as Escrituras. Você não pode pegar suas experiências e jogar para dentro do texto, não. As experiências que o texto traz para nós, que nos ensina que precisa ser o norte para a nossa vida. É assim que você interpreta o texto bíblico. E não colocando coisas, palavras que o Senhor nunca falou, que a Bíblia não ensina para dentro do texto. Essa confusão que a gente vê nos nossos dias é justamente porque as pessoas estão fazendo isso. Agora surgiu uma febre aí no nosso país, um garoto de 14, 15 anos falando um inglês muito mal e diz que é língua do Espírito Santo. E ele vai enganando um monte de gente, vai ensinando um monte de heresias. Ele foi desmascarado. Hoje o Ministério Público pediu para que, deu a ordem para que ele não saia pregando por aí, porque ele é menor, não estava nem mais indo para o colégio, e estava só fazendo essas coisas, faltando a aula, isso deu uma confusão para ele, para a família, e agora não está podendo mais pregar. E por quê? Está ensinando um monte de coisas que não tem nada a ver com as Escrituras. Por quê? Porque não estão lendo o texto bíblico, querem inventar coisas que não estão na Bíblia. Então esse é o primeiro ensino aqui. E aí você vai perceber, meus irmãos, algo interessante aqui, que é a segunda lição que eu quero destacar aqui. Primeiro disse que o Evangelho é anunciado com ousadia, versículos 14 a 21. E agora vamos ver que o Evangelho é centrado em Cristo, ou seja, a mensagem é cristocêntrica. Veja o que diz aí os versos 22 a 36, e aqui é interessante, né? Porque você vai perceber que o apóstolo Pedro, na sua pregação, ele vai trazer 4 tópicos da sua pregação. Veja que interessante. O primeiro tópico da pregação do apóstolo Pedro vai apresentar a vida de Jesus aprovado por Deus com milagre. Esse é o primeiro tópico da pregação do apóstolo Pedro. A vida de Jesus aprovado por Deus com milagres. Veja o que diz aí o verso 22. O verso 22 diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Quando Pedro fala aqui para essas pessoas a respeito de milagres, prodígios e sinais, Pedro aqui, meus irmãos, está falando daquilo que os evangelhos narram. Jesus realizou milagres. O primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar o quê? Uma água em vinho. Esse é o primeiro milagre que Jesus realizou. E Jesus realizou outros milagres. Qual foi? Fez paralítico andar, fez cego enxergar, fez mudo falar. Jesus realizou milagres incríveis. Ele ressuscitou pessoas. A filha de um líder religioso, qual é o nome dele? Quem? Jairo. Estava morto e Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou quem mais? Lázaro. Então, quando Pedro fala a respeito de milagres,
prodígios e sinais. Pedro está falando tudo aquilo que ele viu, que é narrado nos evangelhos. Então, esse é o primeiro tópico da pregação do apóstolo Pedro. Ele apresenta a vida de Jesus e diz ainda que Jesus foi aprovado por Deus com milagres. O segundo tópico da pregação de Jesus é que Pedro prega sobre a morte de Jesus. Olha o que diz aí o versículo 23. O verso 23 diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós mataste, crucificamos por mãos iníquas. Por que Pedro fala sobre a morte, meus irmãos? Porque não tem como, meus irmãos, nós sermos perdoados pelos nossos pecados, sermos salvos por Jesus Cristo, se Cristo não passar pela morte. Pedro está falando do sacrifício de Jesus. Para que você seja perdoado pelos seus pecados, você precisa crer naquilo que Jesus fez por você na cruz. Ele entregou a sua vida por você. O sangue de Jesus derramado naquela cruz justificou você, perdoou os seus pecados. Então, o segundo tópico da pregação de Jesus é falar sobre a morte de Jesus. Percebam, meus irmãos, que Pedro é bíblico. Pedro não fala dele, ele fala de Jesus. E é assim, meus irmãos, que tem que ser. O pregador não tem que falar dele, ele precisa falar de Jesus. Porque quem salva é Cristo. Quem perdoa é Jesus Cristo. Quem faz você ser batizado com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Por isso Pedro fala de Jesus. Mas percebam que Jesus falou da morte, do que Pedro falou da morte de Jesus, no versículo 23. Agora, o terceiro tópico da pregação de Jesus é falar sobre a ressurreição. Olha o que diz os versos 24 a 32. Verso 24 diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentariam no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Veja, irmãos, Pedro começa pregando sobre a vida de Jesus, aprovado por Deus com milagres. Depois Pedro prega sobre a morte de Jesus. E agora Pedro prega sobre a ressurreição de Jesus. E isso também faz sentido, meus irmãos. Por quê? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, é vã nossa fé. Para que eu e você tenhamos essa esperança da vida eterna, nós precisamos crer na ressurreição de Cristo. E é o que aconteceu no domingo passado, na ascensão de Jesus. Cristo ressuscitou e subiu aos céus. E aí, o quarto tópico
da pregação de Jesus, ele termina falando sobre a exaltação. Por que exaltação? Olha o que diz os versos 33 a 36. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Esses são os 4 tópicos da pregação de Pedro. E ele termina a sua pregação, o seu tópico da sua mensagem, falando da exaltação. Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, foi exaltado, está agora à destra do Pai, ou seja, à direita do Pai, recebeu um nome que está acima de todo nome, que todos os joelhos vão se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra. Então Pedro está falando da exaltação de Jesus. Perceberam, meus irmãos, que nem um minuto sequer Pedro fala dele, ou dos outros apóstolos. Pedro é totalmente bíblico. E por que totalmente bíblico, meus irmãos? Porque se você percebeu aí, no versículo 34 e no versículo 35, Pedro está citando o Salmo 110, que é um salmo que nós chamamos que esse salmo é um salmo messiânico. Por quê? Aquilo que é narrado lá no Salmo 110 sobre Davi apontava para o Messias, para a chegada de Jesus Cristo. Então Pedro é bíblico. Ele cita a Bíblia. Ele não fala dele, ele fala de Jesus Cristo. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque a nossa mensagem tem que ser essa. Certa feita, quando o tutor de Martinho Lutero questiona ele, quando Lutero levanta os questionamentos sobre as indulgências, lá no século XVI, o tutor dele era um padre. E aí o padre pergunta assim para o Lutero: mas Lutero, se tirarmos isso, se tirarmos aquilo, se tirarmos essas coisas que você chama de meras muletas, o que vai restar da fé do povo? E aí Lutero diz: Jesus Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. É isso que Pedro faz aqui. Ele fala de Jesus Cristo. Ele não fala dele. Ele fala de Cristo porque é Cristo, meu irmão, minha irmã, que salva. É Cristo, meu irmão, minha irmã, que perdoa. É através de Cristo que você tem o Espírito Santo. Por isso que a nossa mensagem precisa ser cristocêntrica. Mas eu quero aqui, para finalizar, destacar a terceira lição desse texto. Primeiro eu falei que o Evangelho é anunciado com ousadia. Depois eu destaquei que o Evangelho é centrado em Cristo. E agora eu quero falar sobre o Evangelho confronta e transforma. Veja o que diz os versos 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A mensagem do apóstolo Pedro, meus irmãos, toca de maneira profunda, como uma flecha, no coração dessas pessoas. E essas pessoas, agora impactadas pela mensagem do apóstolo Pedro, perguntam para Pedro e para os demais apóstolos: agora que sabemos sobre Jesus Cristo, que Ele morreu no nosso lugar, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele foi assunto aos céus, depois que você, Pedro, nos informou isso, o que nós faremos agora?
E aí Pedro vai dizer assim, verso 38, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perceberam, meus irmãos? As pessoas foram confrontadas pela pregação de Pedro. As pessoas foram exortadas. E a exortação de Pedro, meus irmãos, leva as pessoas a se arrependerem, a serem batizados e a receberem o dom do Espírito Santo. E aí eu pergunto, qual é o resultado de tudo isso que Pedro ensinou e pregou? Diz o texto, 3.000 pessoas são convertidas e batizadas. E nessas 3.000 pessoas tinha aqui adultos e crianças. Ou seja, o que Pedro ensinou em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, até o versículo 41, é que a mensagem sobre Jesus não é apenas para informar você, mas para confrontar você, confrontar a mim. E depois que a mensagem nos confronta, o Espírito Santo vem e nos convence. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos mudar de vida. E depois que o Espírito Santo nos convence, aí então nós somos transformados. E depois de transformados, somos batizados. Somos agora recebidos no corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor capacite você, meu irmão, minha irmã, através do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.